Nós hoje estaremos iniciando o penúltimo capítulo do livro Reuniões Mediúnicas, que vai abordar esse tema desdobramento espiritual. E como de hábito, vamos ver aqui a introdução a partir do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, que Emmanuel faz o seguinte comentário: encheu-nos Jesus de sua presença sublime, não para que possuamos facilidades efêmeras, mas para sermos possuídos pelas riquezas imperecíveis, não para que nos cerquemos de favores externos, e sim para concentrarmos em nós as aquisições definitivas, sejamos portadores da vida imortal. Então vamos agora fazer alguns aprofundamentos desse comentário que Emmanuel nos traz e prepararmos para o início do nosso estudo. Então, o primeiro ponto que Emmanuel aqui nos chama a refletir é de que o encontro que nós temos na presente encarnação com o cristianismo redivivo, que é a doutrina espírita, tal como aconteceu com os apóstolos, com os primeiros seguidores do Cristo, de maneira nenhuma o encontro que eles tiveram em se tornarem cristãos significou facilidades para a vida material deles. Se formos ler as cartas dos apóstolos no Novo Testamento, se formos ler o livro Atos dos Apóstolos, nós iremos ver que todos aqueles que se converteram a serem divulgadores do Evangelho do Cristo sofreram perseguições, sofrimentos, problemas mil em termos humanos, para poderem vivenciar a sua fé na imortalidade, a sua fé no Cristo, como lhe foi apresentado. Ora, o Espiritismo também, em harmonia com essa exemplificação que o cristianismo teve, de maneira nenhuma promete facilidades materiais imediatas para qualquer um de nós que de coração se aproxime, se permita transformar pelos valores espirituais. Encontrar o Cristo através do Espiritismo tem que ser visto como uma oportunidade de aquisição e crescimento espiritual que não há valor que se especifique em termos materiais, porque de fato marca para qualquer um de nós o início de uma nova caminhada evolutiva e espiritual que não tem preço. E Emmanuel aqui se refere a isso quando diz o seguinte: que encheu-nos Jesus de sua presença sublime, não para que possuamos facilidades efêmeras. Efêmeras é facilidades passageiras, materiais, mas para sermos possuídos pelas riquezas imperecíveis. Como é isso? Nós podemos entender aqui que Emmanuel aqui nos força a um nível de consciência que de outra maneira não poderia ser conseguido. E qual é? A partir do nosso encontro com a doutrina espírita, nós somos chamados a dirigir nossa atenção e nosso cuidado não para as coisas que estão fora de nós, mas para as coisas que de fato têm sua perenidade dentro de nós. O nosso espírito, os nossos valores morais e espirituais, a conquista de virtudes colocada pelo Cristo como verdadeiros tesouros que devem nos preencher por dentro e não por fora. É por isso que Emmanuel coloca assim:
não para que possuamos facilidades efêmeras, mas para sermos possuídos pelas riquezas imperecíveis. Porque a partir de agora, nós somos chamados a um nível de percepção da vida, onde o que é mais importante não está fora de nós, está dentro de nós, que são os valores espirituais, que é o despertamento das convicções de imortalidade que o Evangelho traz e o Espiritismo confirma. Então a atenção agora é para que nós sejamos possuídos pelas riquezas imperecíveis, e essas riquezas não têm nada a ver com o mundo material, não tem nada a ver com qualquer tipo de facilidade perecível ou passageira, mas sim com aquelas que têm finalidade de permanecer, de ser eternas. Continuando, Emmanuel diz: não para que nos cercamos de favores externos, e sim para concentrarmos em nós as aquisições definitivas. Então, essas aquisições definitivas, elas têm a ver com os valores profundamente espirituais, aonde nós não sejamos mais alvo de desequilíbrios, de conflitos e de sofrimentos que antes do despertamento espiritual nosso eram tão comuns. Porque agora é o seguinte, em resumo disso, para que a gente entenda bem. Agora é o seguinte: nós continuamos tendo dificuldades, doenças e problemas. Mas a maneira com a qual nós agora encaramos dificuldades, problemas e doenças muda tudo. As problemáticas relativas ao mundo material continuarão, mas o novo ser espiritualmente desperto que nós passamos agora a ter essa consciência modifica tudo. Então aquilo que antes nos perturbava, nos incomodava, nos deixava desequilibrado, passam agora a estar sob o domínio do nosso espírito. Aí muda tudo. Aí esse estado renovado que a doutrina espírita baseada no Evangelho do Cristo nos possibilita, muda tudo. Mesmo que nós, normalmente, continuemos no mundo de provas e expiações. E fechando a compreensão, Emmanuel disse: sejamos portadores da vida imortal. Ser portador da vida imortal só é possível com a consciência de imortalidade desperta, se impondo, dirigindo a nossa vida em torno do que a gente pensa, do que a gente sente, do que a gente faz. É viver, mesmo durante a encarnação, como espírito, que essencialmente todos nós somos, e não como corpos condenados à morte. Isso é ser portador da vida imortal. Então, quando o Evangelho diz assim, na palavra do Cristo: eu vim para que tenhas vida e vida em abundância, Jesus se refere à vida na qual a consciência de imortalidade se estabeleceu. Porque quando a consciência de imortalidade se estabelece, a vida é plena. A plenitude e o estado de conexão com o Criador é o maior e o principal objetivo que a criatura passa a ter conseguido. E aí ele, de fato,
se sentirá como portador da vida imortal. Vamos então entrar no nosso tema, desdobramento espiritual. Aqui analisando sobretudo no trabalho mediúnico, na reunião mediúnica no centro espírita. Nós sabemos que há desdobramento espiritual quando normalmente nós vamos dormir. Isso também vai ser analisado ao longo desse estudo que nós estamos iniciando agora. E aqui começa fazendo uma reflexão sobre o que nós estudamos nas últimas reuniões. Vimos no capítulo anterior que os médiuns se desdobram do corpo para atuarem pela psicofonia. E nós vimos os dois tipos principais de psicofonia. A psicofonia consciente e a inconsciente, que nos nossos últimos estudos vimos que a inconsciente também é chamada de sonambúlica. Mas aqui diz, nesse capítulo, estudaremos o desdobramento espiritual, no qual há uma emancipação do espírito, que lucidamente se desdobra do corpo para atuar em diferentes atividades. Aqui tem um primeiro ponto bem importante para que nós compartilhemos nesse entendimento. Normalmente, para as pessoas materialistas que desconhecem as informações que nós temos recebido pela doutrina espírita, para essa maioria da humanidade, dormir e sonhar significa, em resumo, pode parecer engraçado, significa perda de tempo. Principalmente quando as pessoas estão muito ligadas a ganhar dinheiro e sentem até raiva de ter que dormir, tendo que parar de estar ganhando dinheiro ou de estar juntando bens materiais. E muitas vezes olha para aquelas horas de repouso, quando não tem um esclarecimento devido, como isso é uma perda de tempo. A pessoa podia estar dormindo e ganhando dinheiro, porque elas fazem a ausência completa de percepção espiritual da vida, acham que quando a pessoa vai adormecer, que a mente entra naquele torpor e fica muitas vezes se recordando de fatos que aconteceram durante o dia. É uma perda de tempo e grande, porque normalmente quem dorme 7, 8 horas é 1/3 da sua existência. No dia de 24 horas, quem dorme 8, 1/3 do seu dia foi o repouso físico. É claro que até em termos médicos, nos dias atuais, nós sabemos da altíssima importância que tem o repouso físico para a saúde orgânica, para o equilíbrio de várias energias no nosso corpo, para o equilíbrio hormonal. É importantíssimo que a gente tenha uma certa quantidade de horas, no mínimo aí 5, 6, 7 horas toda noite, para que seja reequilibrado o nosso organismo. Isso hoje a medicina, isso é tido como certo. Mas se não fosse isso, no argumento dessas pessoas, seria uma absoluta perda de tempo. Mas nós que estamos estudando o Espiritismo, esse entendimento é para mudar completamente. Primeiro porque quando nós fisicamente estamos dormindo, dependendo do nível de equilíbrio espiritual, emocional, mental nosso, nós temos atividades intensas durante as horas de repouso físico e espiritualmente falando. Então o espírita, ele quando vai dormir, naqueles momentos que antecedem o seu repouso, ele sabe que pode e deve estar
entrando no nível de atividades, de trabalhos espirituais, de estudos, que podem e devem ser muito mais intensos do que quando ele estava fisicamente desperto. Para isso, sobretudo, nós temos recebido muitas informações nos livros de André Luiz, que mostra de forma detalhada como durante a noite, ao redor da Terra, inúmeras colônias espirituais, cidades espirituais, postos de socorro e de estudos, aonde normalmente encarnados, desdobrados pelo sono, e espíritos desencarnados participam ativamente de estudos, de trabalhos, de atividades nas altas horas da madrugada. Parte de nós pode guardar relativa lembrança disso quando desperta. Uma grande maioria não guarda a recordação. Às vezes de uma forma muito sutil. Mas como é mostrado para nós nos livros de André Luiz como missionários da luz, os mensageiros, no mundo maior, nos domínios da mediunidade, entre a terra e o céu, ação e reação, libertação, só para citar alguns, todos esses que eu citei mostram atividades e trabalhos durante a hora do repouso físico, quando nós vamos dormir. Então o espírita não vai dormir só para o repouso físico. Claro, o repouso físico é importante e vai existir, mas está atento e desejoso, inclusive, se colocando em termos de prece à disposição da espiritualidade antes de dormir. Porque, como nós bem sabemos, os espíritos benfeitores, aqueles que trabalham no bem, só aceitam a colaboração nossa se nós desejarmos, se nós pedirmos, tal como acontece nas reuniões mediúnicas nos centros espíritas. As pessoas conhecem o espiritismo, estudam o espiritismo, estudam a codificação, sobretudo o livro dos médiuns, e se candidatam, desejam participar da reunião mediúnica. E dependendo das possibilidades, elas são aproveitadas. Assim também somos nós em relação aos espíritos quando vamos dormir. É preciso que em prece a gente esteja se predispondo a participar de atividades durante o repouso físico. Antes de dormir, estar com o pensamento elevado ao alto e dizendo que deseja, se possível, no amparo dos benfeitores espirituais, atuar ativamente em reuniões de estudo, em trabalhos espirituais durante o repouso físico. E aí isso aconteceu. Então, nós aprendemos, fechando aqui esses slides, que há um campo imenso de atividades que se desdobram à noite, quando fisicamente nós estamos dormindo, e que podemos aproveitar de uma forma muito positiva essas horas, continuando ativamente participando em espírito dessas atividades que se desdobram. E aqui no capítulo do livro é feita uma referência à pergunta 407 do Livro dos Espíritos. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Resposta dos Espíritos:
Não. Basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe conceda. Vejam como é bem precisa e clara a resposta dos Espíritos. Primeiro, evidenciando o seguinte: não é preciso você entrar num sono profundo para que seu espírito se desdobre. Às vezes, um ligeiro cochilo, um entorpecimento das percepções físicas, e o nosso espírito pode se desdobrar e entrar em atividade no plano espiritual. Pois não, Geraldo? Às vezes acontece comigo, assim, eu nem estou dormindo, nem estou acordado, mas principalmente na época quando eu não estudava espiritismo, que eu era totalmente leigo, eu tinha muito falar de pesadelo, né? Aquela coisa pesada mesmo. Até, assim, sensação de morte que eu tive, já nesse desdobramento. Tudo que eu tive, o cara, um bicho muito feio mesmo. Ele vinha pegar assim no meu pescoço, ficava assim. Agora eu estava acordado, eu não estava dormindo. Eu estava vendo meus meninos na sala, minha esposa passando para lá, e eu pedindo a Deus que um deles viesse do quarto para tocar em mim, para despertar. E não veio, não viu ninguém. Como se ele estivesse querendo me matar mesmo. Ele falava, eu me lembro até dessa palavra dele: eu não vou te deixar em paz, eu vou lhe matar. E pegar assim no meu pescoço e eu sem fogo já. Aí a sorte foi que minha cachorrinha entrou no quarto e latiu. Aí eu... porque geralmente, se houver qualquer interferência de ordem física, e quebra o entorpecimento. Por exemplo, alguém entrasse e acendesse uma luz, você acordava na hora. A pessoa está num estado de semi-acordado, num estado de entorpecimento, onde o espírito não consegue se impor ao corpo para acordá-lo. Precisa de alguma coisa que interfira de ordem física. Mas o que é mais importante aqui, nós queremos voltar a destacar, é a consciência de convicção que o espírita, sobretudo, deveria ter antes de dormir. Porque por força de hábito e de condicionamento, nós muitas vezes vamos se deitar como se não fosse nada demais para cair no sono. E se deita mais até mesmo por uma pura necessidade fisiológica. E aí, não poucas vezes, perde ali uma oportunidade positiva que haveria se estivesse se abrindo a uma conexão de ordem espiritual para uma atividade. É claro que aquilo que constituiu as horas do nosso dia tem também um impacto muito grande. Porque se, por exemplo, durante o dia nós estivemos, na maioria das horas, ouvindo palestras, lendo obras espíritas, refletindo sobre o mundo espiritual, isso não deixa de ser até uma espécie de evocação ao contato com os espíritos do bem ao longo do dia. E normalmente isso por si só já faculta que quando a gente vai dormir, a gente tenha desdobramentos de atividades espirituais positivas. Mas não deixa de ser muito favorável
A prece, o pensamento é levado ao alto antes de dormir para esse tipo de atividade que sempre ocorre. Porque o que a gente precisa ter bem certo e convicto é que sempre ocorre. Os espíritos benfeitores ao redor da terra, aqueles que trabalham pelo despertamento de nós, eles estão sempre ativos. E a hora que os espíritos, em termos de interferência no mundo material, têm uma facilidade maior, é à noite. Isso é colocado até de forma bem explícita no livro Missionários da Luz, de que normalmente os raios solares eles são dissolventes tanto de emanações, de vibrações negativas quanto positivas. Quando entra a noite e não está havendo mais a incisão dos raios solares, as atividades se intensificam, tanto para o bem quanto para o mal. Porque muitas vezes crimes e desequilíbrios variados se dão às escondidas ou à noite. Então, à noite, quando a gente vai dormir, é hora de atividades intensas no plano espiritual em torno da Terra. E aqui quando diz que para se emancipar, ele, o espírito, se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe conceda. Então, a pessoa depois de um almoço, tem muita gente que tira um cochilo, vai tirar uns... Aquilo também é uma hora que é importante a gente, se puder, estar se conectando ao alto. Porque é muito fácil um desdobramento ali, mesmo num entorpecimento que não é o sono da noite, mas quando olha a pessoa está desdobrada. Muitas vezes ocorre de quando a pessoa dorme num horário que não é habitual, dorme, por exemplo, à tarde, e não é acostumada a dormir à tarde. Se ela tiver um sono um pouco mais profundo, muitas vezes ela pode acordar se dizendo: o que foi que houve? Que dia é hoje? Porque ela acorda e o dia está claro. Acorda de um sono profundo no horário que não é comum acordar. Até que se relembre que foi dormir numa hora que não era acostumada a dormir, e aí se ajusta. Isso porque nesse entorpecimento a pessoa perde, pelo menos de uma forma relativa, contato com a realidade material, e aquela hora incomum acaba atordoando o espírito quando ele volta a usar a vestimenta física. De outras vezes, agora é a questão 409 do Livro dos Espíritos. De outras vezes, num estado que ainda não é bem o do adormecimento, estando com os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras cujas mínimas particularidades percebemos. Que há aí efeito de visão ou de imaginação? Resposta dos espíritos: estando entorpecido o corpo, o espírito trata de desprender-se, transportar-se e ver. Se já fosse completo o sono, haveria sono. Então, muitas vezes a pessoa nem adormeceu por completo,
fecha os olhos e, dependendo de certa alteração no seu nível de consciência, ela pode começar a ver pessoas ou lugares. E aquilo ali já é, de fato, o reflexo de uma atividade espiritual que ela está tendo. Sempre quando eu via minha mãe, era nesse intervalo, nesse sono, após o almoço. Eu tenho esse hábito. Depois do almoço, eu dava aquela cochilada de 10, 15 minutos, e era sempre a hora que ela vinha. Ela parou de vir. Há muito tempo que ela não vejo mais. Mas ela sempre vinha, depois do almoço. E a gente conversava, você estava na cama, do lado ela do outro, e a gente conversando, conversa assim. E eu parei no meio de mim. É porque realmente esse entorpecimento, mesmo não sendo profundo, ele possibilita muito, né? Essa questão da emancipação do espírito. Continuando ainda aqui, muitas pessoas creem que essa emancipação requer necessariamente o sono fisiológico. Tanto é que ainda confundem sono hipnótico com desdobramento, dizendo que quando dormem nas reuniões mediúnicas, ficam desdobradas no corpo, ouvindo e participando de tudo. Essas são, na verdade, desculpas improcedentes que servem para disfarçar a hipnose de que estão sendo alvo. É um comentário na página 180 do livro Reuniões Mediúnicas. Então, aqui, uma advertência bastante séria para os médiuns nas reuniões da prática da mediunidade. E qual é? Nada de achar que pode estar dormindo para atividades espirituais. Porque esse adormecimento, que muitas vezes é procedente de um desgaste físico, é procedente de uma série de preocupações grandes que teve durante um dia e deixou um nível de enfado, não propiciam e não são a base de atividades de desdobramento. Aí muitas vezes pode-se estar tendo um sono hipnótico, no qual os espíritos que de uma forma negativa interferem, possibilitam nesse tipo de incorrência eclipsar, impedir que o médium de fato faça o seu trabalho durante a reunião mediúnica. E quando olha, pode estar um médium numa reunião mediúnica ressonando, para depois de um bom tempo acordar e dizer: eu fui fazer um trabalho de desdobramento. Então não é esse o desdobramento que aqui é colocado, porque nesse tipo de situação, na maioria das vezes, o médium está sendo alvo de interferências espirituais negativas. Ou seja, já tem tempo suficiente para trabalhos de desdobramentos, como por exemplo no tortor, no giro, no sono noturno. Então a espiritualidade não desperdiçaria efetivamente a reunião para colocar uma tarefa que pode ser realizada em outros momentos da vida. É porque, e mais adiante a gente ainda vai ver um pouco, é porque o trabalho de desdobramento na reunião mediúnica é diferente do desdobramento que normalmente qualquer um de nós tem fora da reunião mediúnica. Porque fora da reunião mediúnica, nós não estamos entrando num trabalho de compromisso. Nós não estamos
nós temos muitas vezes encontro com parentes, amigos e vivenciando situações no plano espiritual que são naturais e consequência desse afastamento do corpo físico. Mas quando é no compromisso, no dia e no horário certo, na reunião mediúnica, aí quem promove inclusive algum desdobramento é os benfeitores espirituais. Não é o médium por estar cansado, entorpecido pelo excesso de atividade durante o dia, de não conseguir manter um nível de concentração durante a reunião mediúnica. Porque pode chegar até o ponto, e isso acontece, viu, de um médium ficar roncando durante a reunião mediúnica. E é preciso que o doutrinador, alguém, acorde o médium, porque senão daqui a pouco está perturbando a reunião. Você imagina, o médium pega no sono e começa a roncar. A gente pode achar isso até ridículo, mas acontece. E o certo aí, a interferência tem que haver do doutrinador, de algum médium ao lado, e acorde e pare de roncar. É verdade. Os benfeitores respondem a Allan Kardec que basta um torpor do corpo para que haja emancipação. Em linguagem moderna, diremos que é necessário que o médium entre em um estado modificado de consciência, o chamado transe mediúnico. A partir disso, ele se desdobra do corpo e age naturalmente consciente de suas ações. Aí a gente começa a ver como se difere uma situação da outra. Esse estado modificado de consciência, que também é chamado de transe mediúnico, é o que possibilita tanto o fenômeno de psicofonia consciente ou sonambúlica que nós vimos, como possibilidade de atividades de desdobramento espiritual. Isso começa a ser analisado agora, vejam só, a partir desse capítulo 11 do livro Nos Domínios da Mediunidade, onde é feita referência nessa obra Reuniões Mediúnicas que nós estamos estudando. Então aqui é dito o seguinte no capítulo 11: este é o nosso colaborador Antônio Castro, moço bem intencionado, de valiosas possibilidades em nossas atividades de permuta, sonâmbulo, no entanto, é de uma passividade que nos requer grande vigilância. Desdobra-se com facilidade, levando a efeito preciosas tarefas de cooperação conosco. Então, no livro Nos Domínios da Mediunidade é analisado o desdobramento espiritual a partir da análise da experiência do médium Antônio Castro. Aqui na Terra, André Luiz, Lísias e espíritos vêm acompanhar as atividades mediúnicas em algumas instituições espíritas. Numa delas, eles analisam o trabalho mediúnico de vários médiuns. Desse assunto que nós estamos tratando hoje, o médium é Antônio Castro. Só que ele apresenta uma particularidade. Tem uma facilidade grande de desdobrar-se, mas requer grande vigilância. E nós vamos entender agora por que é que Antônio Castro precisava de tanta vigilância. Vejam só. Mas ainda necessita de maiores estudos e mais amplas experiências para expressar-se com segurança acerca das próprias observações.
por vezes, comporta-se fora da matéria densa à maneira de uma criança, comprometendo-nos à ação. Vejam só, o Antônio Castro, mesmo sendo um bom colaborador na reunião mediúnica, ainda tinha muito que estudar em termos de mediunidade, para se habilitar a participar de uma forma mais positiva durante o trabalho mediúnico. Isso, inclusive, serve de uma advertência muito séria para as atividades na maioria dos centros espíritas. Por quê? Porque é muito comum os médiuns que participam das reuniões mediúnicas não gostarem de estudar. Muitas vezes, antes de participar do trabalho mediúnico, participaram de reuniões de estudo da mediunidade, mas têm dificuldade em ler. Tem muitas pessoas que trabalham nos centros espíritas que têm dificuldades em ler. Não gostam de ler. Essas pessoas deveriam, pelo menos para compensar, estar ao máximo em grupos de estudos mediúnicos e espíritas, em reuniões públicas, pelo menos para compensar a dificuldade que tem na leitura. Mas o pior, muitas vezes, é essas pessoas nem gostarem de ler e nem quererem estar em grupos de estudo. De uma forma taxativa e bem clara, com base nas obras de André Luiz, nas obras da própria codificação. Era melhor que essas pessoas não estivessem em reunião mediúnica, nenhuma delas. Porque se a pessoa está na reunião mediúnica, não gosta de ler, não gosta de participar de reuniões de estudo, possivelmente acha que já sabe o bastante do Espiritismo. É uma pessoa ótima para trabalhar numa campanha do quilo, em trabalhos assistenciais, em qualquer outra atividade na casa espírita, menos em reuniões mediúnicas. Porque se a pessoa acha que o compromisso dela é só com a reunião mediúnica, e isso é colocado para nós de forma bem clara. Não vá trabalhar em reunião mediúnica no centro espírita. Procure fazer outra atividade. Porque só vai, mais cedo ou mais tarde, criar problema para ela e para os outros. Não, mas eu já li uma vez o livro dos médiuns, ou eu já participei de uma reunião de estudo. E agora? Não, agora não precisa mais. Está mal. Muito mal. Mas eu digo a vocês, é muito comum isso nas casas espíritas. Infelizmente, apesar das advertências muito frequentes que há a respeito disso nos livros espíritas e na própria codificação. Então, o médium Antônio Castro, quando empresta o veículo a entidades dementes ou sofredoras, reclamam-nos cautela, porquanto quase sempre deixa o corpo à mercê dos comunicantes, quando lhe compete o dever de ajudar-nos na contenção deles. Será, porém, valioso auxiliar em nossos estudos.
para aqueles estudos que André Luiz, Silas, aliás, Aulus, estavam realizando para compor o livro que é alvo desse estudo, a situação daquele médium era valiosa para advertências e para cuidados. Então, a problemática, entre outras, é que quando ele se desdobrava com a ajuda dos espíritos benfeitores, ele era de uma passividade irresponsável de exigir o máximo de cuidado dos benfeitores, porque senão as entidades vinham e fariam o que bem quisessem através dele. Chegara a vez do médium Antônio Castro, profundamente concentrado, denotava a confiança com que se oferecia aos objetivos de serviço. Aproximou-se dele o irmão Clementino, e à maneira do magnetizador impôs-lhes as mãos, aplicando-lhes passes de longo circuito. Aqui tem dois aspectos importantes para que a gente destaque. Primeiro deles, o esforço e a prática que o Antônio Castro tinha de dirigir toda a sua atenção à reunião mediúnica. Ele, na hora de ir para o trabalho, ele estava concentrado, denotava confiança na intervenção dos espíritos benfeitores, o que é visto aqui como fator muito positivo. Quando diz que aproximou-se dele o irmão Clementino, esse irmão Clementino é um dos benfeitores espirituais desencarnados. Não é o médium passista da reunião mediúnica. O passe que é aplicado nele é do plano espiritual. E é dirigido e realizado de tal modo que propiciaria o incentivo ao desdobramento que iria haver através dele. E aí o livro comenta, o livro Reuniões Mediúnicas, na página 182. Temos aqui a descrição da indução ao desdobramento espiritual pelo mentor Clementino, que aplica passes magnéticos no médium, fazendo-o entrar em um estado de torpor, em um estado modificado de consciência. Então, para iniciar o trabalho mediúnico, o mentor Clementino, um espírito desencarnado, aplica os passes adequados para que o Antônio de Castro se desdobrasse. Vamos para o último slide do nosso estudo de hoje. André Luiz descreve também o cordão vaporoso de cor metálica que liga o centro coronário do espírito desdobrado ao cérebro do seu corpo. Todas as vezes que nos desdobramos do corpo, esse cordão vaporoso permanece nos ligando ao veículo físico. Por isso, tudo o que acontece com o espírito desdobrado manifesta-se no corpo e vice-versa. Aqui tem alguns pontos interessantes para que a gente esclareça. Primeiro é que quer seja o desdobramento na reunião mediúnica ou aquele comum que nós temos em casa ao ir dormir, há um ponto de ligação aonde o nosso espírito, afastando-se do corpo, mantém uma ligação de uma espécie de cordão umbilical, poderíamos dizer, cordão fluídico,
que liga o corpo espiritual ao corpo físico. E o espírito atua através desse cordão. E o interessante é que também era visto lá com Clementino, com o Antônio de Castro. E uma advertência séria, quando diz: por isso, tudo que acontece com o espírito desdobrado manifesta-se no corpo e vice-versa. Então é o seguinte: o espírito, e é por isso, inclusive, não podemos esquecer que a reunião mediúnica no centro espírita é feita a portas fechadas. Porque é comum haver alguma possibilidade de desdobramento, e qualquer interferência de ordem física grave poderia causar no médium um abalo muito grande, tanto do corpo para o espírito, quanto do espírito para o corpo. Então, acender uma luz de uma claridade intensa, se socorrer numa reunião mediúnica, é capaz de levar um médium a um desencarne, pelo súbito de despertamento que o médium poderia ter. Quando nós estamos desdobrados também em casa, é possível de se perceber que, se tivermos um desdobramento difícil, como há pouco o Geraldo citou, um pesadelo, o corpo físico pode se contorcer, suar, portar-se de tal modo, agitar-se, pelo fato do espírito estar se agitando muito no plano espiritual. E a repercussão daquela agitação no plano espiritual reflete no corpo, sob a cama. E a pessoa pode ver alguém, por exemplo, como foi citado, de estar sendo sufocado por um espírito, e o corpo, a pessoa está respirando como se estivesse sufocado mesmo, e sentindo falta de ar. Faça a conexão que há entre o corpo físico e o espírito desdobrado. O que se passa lá repercute no físico, e o que se passa no físico repercute no espírito. Então, esse assunto nós ainda iremos concluir no nosso próximo estudo, que, se Deus nos permitir, já será no próximo ano, né? Sexta-feira já é dia 3. Por isso que às vezes a pessoa dorme e agora vai cansado Do que quando foi se deitar. A pessoa pode dormir e acordar mais cansado do que antes de ter ido se deitar, dependendo do que houve durante a noite, nos seus desdobramentos. É uma verdade. Então, vamos para a prece de encerramento do nosso estudo, e vou pedir à nossa irmã Ivanice para ser a intermediária da prece para nós.